A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas. Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV rádio como judaica. A leitura judaica da semana, conhecida como Parashat Shavua, é uma prática central no judaísmo que envolve a leitura de uma porção específica da Torá a cada semana. Esta tradição segue um ciclo anual em que toda a Torá é lida ao longo do ano judaico. Cada porção, ou Parashá, oferece uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre temas espirituais, éticos e históricos. Durante o Shabá, é costume ler a Parashá na sinagoga, sendo muitas vezes acompanhada de comentários e discussões que ajudam a conectar as lições antigas com as questões contemporâneas.
Esta prática não apenas fortalece a comunidade, mas também enriquece a compreensão individual da fé e da tradição judaica. Vem conhecer a nossa TV Rádio Judaica News. Fica em Belmonte, Portugal, a única TV Rádio como judaica. A Parashá da semana é uma porção semanal da Torá, que é lida e estudada nas sinagogas durante o serviço de Shabbat. Cada Parashá cobre uma sessão específica dos 5 livros de Moisés, proporcionando um ciclo anual de leitura da Torá. Essa prática não só mantém viva a tradição judaica, mas também oferece uma oportunidade de reflexão e aprendizado contínuo sobre princípios éticos, morais e espirituais contidos nos textos sagrados. A Parashá também é muitas vezes acompanhada de comentários rabínicos e discussões que ajudam a contextualizar e interpretar os ensinamentos para a vida contemporânea. Essa abordagem garante que os ensinamentos da Torá continuem a ser relevantes e significativos para as gerações atuais. TV Rádio Judaica News, tua amiga. Parashá da semana. Olá, muito boa noite. Boa noite. Não sei se me está a escutar. Sim. O senhor Também. Também está a me escutar. Boa noite. Boa noite, Manuel, senhor Manuel. bom. Sim, a minha neta. Boa noite, como estão? A minha neta é que decidiu vir para aqui. Que bonitinha. Muito bem, sim senhora. Você acompanhei o avô. Muito bonitinha. Isso é verdade. Mais uma vez aqui estamos na quarta-feira para darmos a Parashá de Shofetim. E esta Parashá tem muito que se diga. Vamos já adiantar e queríamos também avisar. Portanto, agora aqui o ambiente é diferente. Agora não há mesa. Esqueçam a mesa, porque agora vai ser sempre assim. E se Deus quiser, depois ponha um sofazinho para as pessoas quando vierem cá estarem connosco. Ora, muito bem. Vamos então ao que é mais importante. Já vem a mim. Pois não. Então, shalom a todos, né? E a nossa Parashá da semana é Shoftim. Shoftim quer dizer juízes. Porque ela começa exatamente assim. Juízes e policiais designarás para ti, em cada tribo, em todas as cidades que Deus te der, e julgarão o povo com juízo reto. Bom, a primeira coisa que se observa é o seguinte: o juiz, ele não pode ser o policial. O juiz, ele tem que ser neutro, ele tem que ser inerte. O juiz não pode ter ideias preconcebidas. Os policiais são eles que foram lá e coletaram o réu, pegaram o réu, viram o que o réu fez, deixou de fazer, as testemunhas vão lá também. Então, o juiz, baseado na coleta de dados e informações que tanto os policiais quanto as testemunhas trouxerem, então ele vai avaliar e vai dizer, olha, culpado ou inocente, ele vai determinar lá o julgamento. Vai fazer o julgamento, vai determinar se vai haver pena ou não, enfim. Bom, aí
é que entra um ponto interessante. Ele alerta muito, porque essa nossa paraxá é uma paraxá de alerta. Ele faz muitos alertas aqui nessa nossa paraxá, essa nossa paraxá. Então, ele começa, depois de dizer isso, ele fala o seguinte: não torcerás o juízo, não farás distinções entre pessoas julgadas, não tomarás suborno, pois o suborno cega os sábios e subverte as palavras justas. Perseguirás a justiça com justiça, para que vivas e herdes a terra que Deus te dá. Bom, aí temos muita coisa. É que Torá é muito densa, né? Tem muita coisa aqui dentro. Não farás distinção entre as pessoas julgadas. Isso aí é muito importante, porque o juiz ele não pode olhar assim, essa pessoa está mal vestida, já tem uma má impressão. Não pode. O juiz ele tem que ter um nível de percepção do ser humano que está ali, não da roupa. Então, o ser humano ele tem que ser visto com carinho, tem que ser visto com muita atenção e com respeito pelo juiz. O juiz pode até depois, verificando as provas e depoimentos, ele pode até determinar, bom, essa pessoa é culpada, mas ele, antes de tudo, ele tem que ver aquele indivíduo ali como ser humano, com direitos que todos os demais seres humanos temos. Então, ele precisa evitar de fazer qualquer tipo de distinção entre as pessoas. Uma pessoa bem vestida, uma pessoa mal vestida, uma pessoa bonita, uma pessoa feia, uma pessoa com dente, uma pessoa sem dente, e por aí vai. Ele não pode ver essa superficialidade. O juiz precisa ser profundo em suas avaliações, seus julgamentos. Ele precisa ser assim. Outro ponto importante: não tomarás suborno. O suborno, ele cega os sábios e subverte as palavras justas. O suborno, existem muitas formas de suborno, não é só através de dinheiro. Muitas vezes é através de um favor, muitas vezes é através de um elogio. O juiz, quando ele... Existem histórias que contamos, né? Houve uma história de um juiz que ele estava indo para o julgamento, e aí ele tropeçou, caiu, chegou uma pessoa, foi lá e levantou ele, ajudou ele a se levantar e tal. O juiz não conhecia ele, nem ele conhecia o juiz. Aí ele chegou lá no momento do julgamento, o juiz viu que aquela pessoa que o havia levantado quando ele tropeçou ia ser julgada. Na mesma hora, o juiz ele se colocou como incapaz de julgar. Ele se colocou ali como incapaz de proceder àquele julgamento. Por quê? Porque ele já tinha uma opinião positiva, porque ele foi ajudado. Então, esse juiz ele não pode julgar essa pessoa que o ajudou, mesmo sem querer. O fato é que aquelas pessoas já tiveram um contato anterior e, portanto, ele não pode participar do julgamento daquele réu, né? Então, existem muitas formas de suborno. Essa forma é uma forma de suborno, porque se o juiz aceitasse julgar, ele já estaria cego, porque o suborno cega e subverte as palavras justas, porque muitas vezes o adversário desse réu, ele tinha razão, ele não cometeu, ou seja, foi a vítima, e essa pessoa que ajudou o juiz foi o algoz, e então o juiz teve o seu julgamento subvertido. Não pode fazer isso. E uma coisa também de grande importância que ele fala aqui adiante é: perseguirás a justiça com justiça.
O que isso quer dizer? Existem pessoas que acreditam, eu tenho certeza que aquela pessoa ali é culpada, porque eu estou vendo a cara dele que ele é culpado, eu vou julgar já que ele é culpado. Isso aí é a pessoa que está fazendo justiça com as próprias mãos. A pessoa não está fazendo justiça. A pessoa que vai fazer justiça, ele tem que usar a justiça para fazer justiça. Ou seja, essa pessoa tem que verificar, primeiro, procede a queixa ou não? Segundo, a coisa aconteceu dessa forma ou de uma forma diferente? Terceiro, o que a lei diz que pode, o que a lei diz que não pode. Então, com base nos relatos das testemunhas, com base nos fatos apresentados, nas provas colhidas e mostradas, ali o juiz, avaliando isso, ele vai dar o julgamento dele. E não através de uma má impressão. A pessoa teve, vamos dizer, um caso contrário. Então, o juiz estava andando para o julgamento e uma determinada pessoa empurrou o juiz porque estava com pressa. Empurrou o juiz quase se desequilibrou, caiu ou deixou de cair, não importa. O fato é que a pessoa empurrou o juiz. No julgamento, o juiz chega e vê que aquela pessoa que empurrou é o réu. Esse juiz, ele não pode fazer justiça, ele não tem condição de fazer justiça, porque ele vai ficar cego com o ódio, com a má impressão em relação ao réu. Então, ele não vai fazer justiça com justiça, ele vai fazer justiça pelas próprias mãos. Isso nós vemos muito acontecer esse tipo de coisa na justiça de vários países. Nós temos aqui no Brasil um problema muito sério de justiça, seríssimo, porque se julga aqui no Brasil por posição política. Ou seja, esse fulano tem uma posição política diferente da minha, então ele já é culpado. Um ano antes do julgamento, ele já está culpado. As pessoas já fazem até o relato, já fazem tudo, e um ano depois a pessoa é julgada e dita culpado. Por quê? Porque tem uma posição diferente. Esse tipo de coisa é fazer justiça com as próprias mãos, não é fazer justiça. O juiz, ele precisa ser coerente nas suas ações, nas suas decisões. A decisão que exará de um juiz, ela tem que ser justa e feita com justiça. Ela não pode ser feita de qualquer forma. Bom, aí nós temos um outro ponto, já saindo da parte da justiça, quando ele diz o seguinte: não plantarás árvores adoradas pelos idólatras, nem plantarás árvores junto ao altar de Deus. Porque existe uma coisa com árvores, muitas pessoas idolatram árvores, né? Hoje nós vemos árvores de Natal, né? Nós temos esse tipo de coisa, e são pessoas que montam as árvores de Natal como fosse assim um ídolo, né? Um ídolo que a pessoa está olhando, e esse ídolo traz os presentes, estão lá os presentes no pé da árvore e tal. Então, essas idolatrias, qualquer uma delas, é altamente terrível, é terrível. As árvores idolatradas, elas representam o mal de uma nação, a nação que idolatra. A pessoa plantar uma árvore imagina, plantar uma árvore do lado de um altar dedicado ao Eterno, isso é loucura. Muitas pessoas, mais adiante nós vemos também a respeito de fazer altar de uma só pedra. Esse negócio de altar de uma só pedra é coisa de Baal. Esse ídolo Baal,
ele se assentava em cima de uma rocha enorme, né? Uma rocha monolítica, uma rocha de, não sei, 10 metros de altura, por 10 por 10. Era um cubo, né? Um cubo muito grande, e ele se sentava, havia uma imagem dele ali, nessa rocha, né? E essa rocha, ela era adorada durante essas festas pagãs, né? Essas festas de idolatria, ele era adorado ali. E o Eterno, ele não permitiria jamais e nem aceitaria que altares fossem feitos fora da especificação que ele determina. Olha o que ele diz: não construirás altares talhados em uma única pedra, pois o Eterno, teu Deus, odeia isso. Entendeu o problema do monolito? Aquela rocha enorme, polida, trabalhada e, de certa forma, adorada, né, pelos idólatras. Isso é idolatria. Isso é idolatria séria. E o Eterno, ele não aceita isso, ele não admite que o povo dele seja enganado com idolatria. Eu estava gravando a mensagem de hoje e tem um ponto muito interessante que eu havia, inclusive, falado ali. É o seguinte: a idolatria ela é feita por prognosticadores, né, por adivinhadores. Então, a pessoa, o idólatra, ele promove com que as pessoas idolatrem a ele próprio, né? Ele se diz profeta, eu sou profeta, eu profetizo e tal. O profeta verdadeiro, porque Moshe mesmo avisou, vários profetas acontecerão, cada geração vai ter um profeta. E esses profetas, eles servem para quê? Para passar ao povo palavras do Eterno. Muitas vezes esses profetas não são aceitos, né? Enfim, não são aceitos, são mal colocados, né? São mal respeitados. Então, o falso profeta e o profeta verdadeiro. Como se diferencia esses dois? É difícil, mas é possível. O verdadeiro profeta, quando ele profetiza alguma coisa que vai acontecer, essa coisa acontece. E quando ele profetiza que algo não vai acontecer, esse algo não vai acontecer. Você quer falar alguma coisa, Manuel? Você quer falar alguma coisa, Manuel? Não, estou a despedir a minha neta. Ah, tá. Estão aí a dormir. Peço perdão. Tudo bem, o que é isso? Então, o verdadeiro profeta, aquilo que ele anuncia, acontece. Aquilo que ele diz que não vai acontecer, não vai acontecer. Por mais que as pessoas... Não, mas isso vai acontecer. Ele diz, olha, não vai acontecer. Então, o verdadeiro profeta, quando ele profetiza alguma coisa, acontece conforme ele profetizar. Por quê? Porque não são... É que muitas pessoas acreditam que o profeta ele seja dono da palavra dele. O profeta não é dono da palavra dele. O profeta é apenas um meio através do qual o Eterno, esse sim é o dono da palavra, ele determina aquilo que vai ser ou aquilo que vai deixar de ser. Quem determina é o Eterno, não é o profeta. O profeta não tem esse poder de adivinhar, de profetizar. Dizemos que o profeta profetiza porque, na realidade, aquilo que ele profetiza é aquilo que o Eterno determinou para ele profetizar, para ele dizer. Isso sim, é o Eterno, a fonte de todo aquele conhecimento, todo aquele saber. É a palavra do Eterno que traz ao profeta. Bom, aí nós temos esse é o verdadeiro profeta. E o falso profeta? O falso profeta é o adivinhador,
é o prognosticador, é aquele que diz que vai acontecer alguma coisa e aquela coisa não acontece. Ou então ele diz que aquela determinada coisa vai acontecer e acontece, só que ele diz, olha, isso aconteceu porque o ídolo fulano de tal, ele profetizou isso. Entendeu? É o falso profeta. É o profeta que prognosticou que alguma coisa vai acontecer, acontece, mas só que ele acredita essa ação que aconteceu, que deixou de acontecer, ao ídolo fulano de tal, que é o interesse dele, porque aquele ídolo, as pessoas dão dinheiro para o ídolo, quer dizer, na realidade, para o líder dos idólatras, então eles estão enriquecendo aquele falso profeta. É assim que se descobre o falso profeta. É aquele cara que diz para você, olha, me dê o teu salário, que eu vou, no final do ano, você vai ter uma casa. Então ele profetizou a pessoa, então eu vou fazer isso, então faz, e não acontece. É um falso profeta. Esses falsos profetas existem em profusão. Muitos, muitos, muitos. Por aí afora. Deixa eu ver aqui. É que é tanta coisa. Aqui tem um ponto que fala o seguinte: se achares em tua cidade um homem ou uma mulher que fizerem mal aos olhos de Deus, transgredindo sua aliança e indo servir a outros deuses, ao sol, à lua, a outros astros, e isso for denunciado, ouvirás e indagarás bem. Isso tudo ainda é parte da justiça. Se for verdade, conduzi-los-á até os portões da cidade e os apedrejarás até a morte. Muitas, na época, existia esse tipo de pena de morte, o apedrejamento. Só que os tempos mudaram. Não existe mais o apedrejamento. Aliás, existem algumas regiões, algumas também religiões, ainda fazem esse tipo de pena de morte, apedrejamento de alguém que seja denunciado. Mas isso aí não é coisa do judaísmo, não. O judaísmo não é assim. Na época, se fazia isso, né? Mas hoje não se faz. Há muito tempo não se faz. Mas, no entanto, Torá, ela é atualíssima. A mesma Torá daquela época é a mesma Torá de hoje. Como é que se faz a pena de morte da pessoa hoje? Simplesmente ignorando a pessoa. Não mata a pessoa, não tira a vida da pessoa. Não é necessário fazer isso. O que se faz é expulsar essa pessoa do meio do povo. Isso sim é a morte da pessoa, só que não é morte física, é a morte presencial. A pessoa não vai mais poder fazer parte daquele ambiente, daquele meio onde se adora o eterno, e aí a pessoa chega querendo vender a ideia de que existe o Deus fulano de tal que faz isso, aquilo, aquilo. O sol, a lua, os astros, estrelas, né, que seja, não importa, como as idolatrias greco-romanas, né, o deus Sol, o deus Mercúrio, Vênus, e por aí vai. Todos esses deuses, todos esses ídolos eram tidos como deuses, capazes de fazer milagres. É até engraçado você pensar que um astro que foi criação do Eterno possa ter poder de fazer alguma coisa ou deixar de fazer para alguém. Eu estava comentando a respeito desse ponto que é interessante, de nós, mais uma vez, observarmos para não cairmos em armadilhas, porque as armadilhas, ninguém faz uma armadilha dizendo, aqui você vai cair, vai morrer. Não, a pessoa faz uma armadilha bonita, a pessoa faz uma armadilha atraente. Ninguém faz uma armadilha com espinhos, com coisas desagradáveis, mal cheirosas. Não. A pessoa faz uma armadilha cheirosinha, com plantas bonitas, com flores,
com coisas maravilhosas, para quê? Para a pessoa ir naquela direção e cair na armadilha. É uma armadilha. Essas deidades, esses ídolos, né, eles são, na realidade, o que é um ídolo? Um ídolo é uma criação. Nós somos criação, nós somos criação. O ídolo é uma criação, o ídolo é uma criação. A diferença é de quem criou o quê. Nós somos criação? Sim, nós somos criaturas. Nós fomos criados. Por quem? Pelo Eterno. Fomos criados pelo Eterno. Essa criatura, nós, como criaturas, nós temos uma missão junto ao Eterno de sermos partícipes da criação dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos, para nosso conforto, para nossa melhor vivência, enfim, nós precisamos usar coisas que foram criadas para nosso benefício. Por exemplo, não existe na natureza tijolo, não existe, existe pedra, mas a pedra está lá. O que a pessoa pode fazer? A pedra está lá, eu vou fazer uma casa de pedra, como essas que tem aí. Puxa, eu acho lindas essas casas aí em Belmonte, de pedra, cada casa mais bonita que a outra. Eu fico fascinado com esse tipo de construção. Mas a pedra, a parede não nasceu ali, ela foi criada ali. Por quê? Pela criatura. Nós, criatura, temos como uma das missões sermos partícipes da criação. Ou seja, nós fazemos, através do uso das coisas que nos foram dadas pelo Eterno, sejam as pedras, por exemplo, pegamos as pedras e fazemos uma parede, fazemos uma casa, pegamos as pedras e fazemos... Ou então, vamos fazer um tijolo, vamos fazer uma casa de tijolo. Não existe tijolo na natureza. Não existe. Como é que a pessoa pega a argila, molda a argila, assa a argila e aquilo vira um tijolo. E a pessoa pega o tijolo, constrói uma parede, constrói um muro, constrói lá o que queira construir, como copartícipe, ou seja, eu faço um tijolo. Aí é que está o ponto. Esse tijolo, ele tem algum poder sobre eu? Esse tijolo, ele tem algum poder que possa me afetar de alguma forma? Sozinho, só o tijolo? Bom, uma pessoa pode pegar o tijolo, tacar na outra pessoa, machucar. Isso aí pode. Mas não é o tijolo que machucou, foi a pessoa que machucou a outra pessoa. Não, o tijolo ele não tem poder nenhum sobre aquele que o fez. Da mesma forma, a parede não tem poder nenhum sobre aquele que a construiu. Ou seja, a criatura não tem poder sobre o Criador. Agora imagine o seguinte: qual é o poder que algum ser humano tem de influenciar alguma coisa do Eterno? Ou seja, o Eterno quer fazer uma determinada coisa, aí eu vou, não, o Eterno não faz isso não, para com isso, faz assim, dessa outra maneira. Você acha que algum ser humano tem poder, tem capacidade de determinar que uma coisa seja melhor do que aquela que o Eterno está fazendo? Fantasia, pura fantasia. Isso é impossível. O Eterno, ele nos criou, mas ele não pode ser subornado. Não há o que nós possamos fazer para suborná-lo. Nada. Nós podemos passar a vida inteira orando, orando, orando. Isso não muda em nada a divindade do Eterno. Nós podemos fazer qualquer coisa, que isso não mude em nada. Seja coisa boa, seja coisa ruim. E nada muda o Eterno. Isso muda a nós mesmos. Quando nós fazemos coisas boas, em nossa direção voltam coisas boas. É a lei do retorno. Quando nós fazemos coisas más, em nossa direção voltam coisas más. É a própria lei, a mesma lei do retorno. O que vai bem, volta bem. O que vai mal, volta mal. Então, a idolatria é exatamente isso. Uma criatura que somos nós,
uma determinada criatura, ela pensa assim, eu vou inventar um ídolo aqui. Esse ídolo, eu vou usar ele para enganar as pessoas, eu vou usar esse ídolo para pegar recursos para mim, para eu viver melhor. Então, eu vou viver melhor à custa de quê? À custa das pessoas que eu consegui enganar. Eu vou enganar dizendo que esse ídolo ele vai fazer, vai deixar de fazer isso, aquilo, outro. Então, é aquela coisa. Ninguém faz uma armadilha ruim. A pessoa faz uma armadilha bonita, vai criar um ídolo cercado de ouro, com prata, com pedras. Não sei. Então a pessoa vai ver aquele ídolo, vai ficar fascinada. É fascinante aquele ídolo e tal. Então aquilo vai predispor aquele indivíduo a cair na armadilha do idólatra. É assim que funciona. E o idólatra, vendo aquilo, ele fez isso de propósito, né? Então ele diz, olha, me dá o teu salário, me dá isso, me dá aquilo outro, que o ídolo vai sorrir para você. E aí, quando o ídolo sorrir para você, ele sorriu, então fazer qualquer coisa, não importa. Ele não tem poder mesmo. Por quê? Porque o ídolo é um tijolo. O ídolo é um tijolo, uma escultura que alguém fez, da mesma forma como esculpiu um tijolo. Aí você pede para o tijolo, faz esse milagre aqui para mim. Ora, a tua criatura é menos poderosa do que você. Como é que você vai pedir a uma criatura que você criou para fazer alguma coisa por você? É você que tem que fazer por você. E não esquecendo jamais de demonstrar a tua gratidão ao Eterno. Quando nós fazemos alguma coisa e não entregamos a nenhum ídolo, seja ídolo uma pessoa, seja ídolo um objeto, não importa o que seja, o ídolo é ídolo, não é nada, não tem poder nenhum. Quando nós fazemos isso, quando nós fazemos por nós mesmos, ou seja, eu levanto de manhã, eu vou produzir isso, vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, e pedir ao Eterno sempre que esteja junto a mim, para que aquilo tudo que eu venha fazer, isso tendo o apoio do Eterno, me traga sucesso nos meus objetivos, porque Ele ajuda a quem vai à luta. Ele ajuda quem vai à luta. Não é ele quem está nos ajudando a ganhar todas essas guerras que nós estamos vencendo aí. Desde 1948 não perdemos uma, porque o dia que nós perdemos uma guerra vai ser o nosso fim. E ele sabe disso. Nós não podemos perder uma sequer das guerras que participamos. Na realidade, as guerras que nós participamos não são guerras por nós criadas. São guerras que nos são, vamos dizer assim, são agressões que nos fazem para nos destruírem. Então, em resposta, quem é que quer ser destruído? Ninguém quer ser destruído. Mas só que em resposta, o que nós fazemos? Nós guerreamos e, com a ajuda e o apoio do Eterno, nós vencemos essas guerras. Todas elas. Da mesma forma, as nossas guerras individuais, as nossas guerras pelo nosso sustento, as nossas guerras pelo nosso sucesso, as nossas guerras pela educação dos nossos filhos, pela ajuda, orientação aos nossos cônjuges, pelo amor que temos pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos. Então, essa missão de ter sucesso nisso, quando nós rogamos ao Eterno que participe conosco do nosso sucesso, sem dúvida, nós vamos chegar e chegar bem. Quando nós reconhecemos no Eterno aquele que é o poderoso. Engraçado que ele, olha só, não tem forma, você não toca, é incorpóreo. O ser que é mais poderoso do mundo, ele não tem forma, mas ele pode tudo. Talvez por não ter forma, ele possa tudo. Porque nós sabemos o quão enorme é o universo. E ele criou isso. Vamos às perguntas e dúvidas. Opa! Agora, Manuel?
Não sei se Só o deixa eu senhor terminar. quer falar. É muito rápido, deixa eu só terminar aqui. Então, nós, essa nossa Paraxá da semana, ela nos ensina a termos dedicação apenas e tão somente ao Eterno, adorarmos apenas e tão somente ao Eterno. É isso aí. José. Boa noite a todos outra vez. Acho que está muito interessante e até completo, de certa forma. No entanto, eu tenho uma pequena dúvida, mas antes de falar dessa pequena dúvida, que é uma dúvida que se reflete sobre toda a humanidade, independentemente da sua religião ou não, mas que é muito destacada através da religião. Eu gostaria de ouvir aqui o Roberto, de Paola. Ele apareceu hoje. Pode ser que ele tenha alguma coisa também para nos dizer, não é? Então dou-lhe prioridade a ele e coloco a minha questão depois. Roberto. Boa noite. Noite. Eu acredito que a Paraxá de hoje eu li antes desse nosso encontro. Eu acho que achei muito interessante o Deuteronômio 17, capítulo 20, né, que ele diz que nós, capítulo... Aspetta, ecco. Capítulo Deuteronômio 17, capítulo 20, que diz que praticamente nós devemos ler a Paraxá, ler que no caso ele aconselha, né? Ele aconselha a leitura e a prática por toda a vida, né? Então, praticamente, isso é uma coisa simples que praticamente muita gente não sabe, que nós devemos ler e fazer a prática por toda a vida, né? A prática do Deuteronômio 17, capítulo 20. Sim. Capítulo 17, versículo 20, é isso? Isso, capítulo 17, versículo 20. A fim de que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se desvie dos mandamentos nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que se prolonguem os dias do teu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, mas por que o coração não deve se desviar nem para a esquerda nem para a direita? Lendo e colocando em prática aquilo que lê todos os dias da sua vida, ele não vai se enorgulher, não vai ter orgulho. Ele está falando aqui sobre os reis. Mas dá um bom conselho, né? Bom, é o poder, né? Está falando sobre aquele que tem o poder. Na época eram os reis, né? Ele já estava prevendo que haveriam reis. Ainda não existiam reis ali, não, tá? Moshe, ele havia profetizado que haveriam os reis. E ele aqui avisando,
ele aqui avisando, olha, cuidado, não multipliquem muitos cavalos. O que é o cavalo? O cavalo é o poder, ele representa o poder. Você vê, hoje não é mais assim, mas os poderosos sempre apareciam numa estátua equestre sobre o cavalo, ou seja, representando o poder dele. Então, não se multipliquem muitos cavalos, ou seja, não tome muito poder, como está acontecendo hoje no Brasil. Hoje o cara está lotado de cavalos, tem poder para todo lado, né? Então, ele está dizendo isso. E nem muitas mulheres, porque a concupiscência do poder, da sensualidade e da riqueza. Ele fala aqui dessas três condições. Ou seja, não tenha muitos cavalos, não tenha muitas mulheres, nem tenha muito ouro e prata. Então ele está dizendo aqui que os reis, ou seja, os poderosos, né, que hoje não é o rei, é o presidente, é o ministro, enfim, que não tenham poderes excessivos, nem sejam vítimas de sensualidade, nem sejam vítimas de busca de riqueza e poder e sensualidade. Então ele está dando aqui essa direção que os poderosos, os reis, sejam, enfim, eles têm que se resguardar e têm que se limitar. É importante que se limite. Pois é, mas Isso serve essa para nós também, limitação, claro. Você mas tem como razão. mas Você como tem razão, isso serve para nós também, é claro. mas como eu obtenho essa limitação? Através da leitura e da prática desse livro, né? Entende? Ele diz isso para não se elevar através dos seus irmãos, não se elevar e não cometer a injustiça. Então, isso é uma coisa importante para mim, principalmente, que estou entendendo a necessidade de você se aproximar cada vez, todos os dias, da Torá. Exatamente isso que você falou, você está 100% coberto de razão, sem dúvida. Isso que era dito para os reis, isso se vale para os reis, imagina para nós que não temos esse poder todo. Então, nós não podemos nos colocar na posição de mais elevados, de melhores que os nossos irmãos, não podemos nem para a esquerda nem para a direita. É exatamente isso que você disse. Perfeito. Eu gostei muito do comentário, muito bom feito, muito bem feito. Temos que ter humildade. Os reis têm que ter, imagina nós, que não temos esse Depois eu poder. teria uma outra pergunta, Benjamin, mas seria em relação a Paraxá da semana passada. Sim, você disse que eu poderia ter. Eu estava aguardando. Estava aguardando. Na realidade, você falou na Paraxá da semana passada para os pais não serem amigos. Não serem amigos, os pais, né? Mas eu nunca fui pai, porque eu não tive ainda filhos. Mas eu quero fazer o seguinte: qual é o relacionamento do pai com o filho? Se não é uma espécie de amizade, o que teria que ser, então? Teria que ser de padrão para... Essa tua pergunta, cara, tu não sabe o valor dela. Essa tua pergunta tem um valor inestimável, Roberto. Essa pergunta, ela é o seguinte, Roberto. Me diz uma coisa. Imagina, uma criança. Uma criança, aí o pai e a mãe entram numa. Não, eu quero ser amigo do meu filho. Eu quero ser amigo do meu filho. O amigo perdoa tudo, o amigo deixa fazer tudo. Ah, eu quero eu quero pular em cima de não sei o quê. Ah, que bonitinho, vamos lá, pula assim. A pessoa, o amigo, ele não põe limites ao amigo. Não há amigo que ponha limites a outro amigo. Isso não existe. Não é possível, viagem.
O pai e a mãe que não que quiserem se colocar na posição de amigos, eles estão destruindo um ser humano. Estão destruindo uma criança que vai ser um adulto destruído. O pai e a mãe, só existe um pai, só existe uma mãe. Amigos, qualquer criança vai na esquina e acha 10. E brinca lá e tal, aí no outro dia já não lembra mais nem do amigo, já está conhecendo outros amigos. E é assim que funciona. Na escola, qualquer criança tem 1000 amigos. Estão lá, brincam, jogam, contam piada e tal. Pai, só existe um, mãe, só existe uma. A função do pai e a função da mãe é tornarem aquela criança um adulto de valor. A mãe, ela tem uma função importante. A mãe é protetora, a mãe quer o conforto dos filhos, ela quer o bem-estar dos filhos. O pai é aquele que joga o filho no mundo. A mãe, ela coloca o filho no mundo. E o pai joga o filho no mundo. A função do pai é a função de pegar aquele filho e dotar ele de covarde, de tirar dele a covardia, o medo. É função do pai tirar o medo, a covardia do filho, da filha, para que se tornem adultos corajosos. Por que corajosos? Porque para nós crescermos, para nós nos desenvolvermos, nós temos que ter coragem. Coragem, por exemplo, na escola, a pessoa chega no primeiro dia de aula, a pessoa tem que ter coragem de ver, puxa, eu não sei, não conheço nada disso, está ali no quadro, não sei isso. A pessoa tem que ter coragem de estudar. A pessoa, quando vai no encontro para um esporte, lá o que seja, a pessoa tem que ter coragem de ir lá e tomar a bola do adversário. Isso é coragem, a pessoa tem que ter coragem. O pai, ele ensina ao filho, à filha, a terem coragem de ir ao mundo, de dominar o mundo que lhe pertence. Porque, não tenha dúvidas, o mundo, ele me pertenceu. Eu, dia 21 agora, fiz 75 anos. O mundo, ele pertence hoje aos meus filhos. Obrigado, mano. O mundo hoje pertence aos meus filhos, não me pertence mais. Eu ainda tenho muita coisa do mundo, porque eu tenho meu trabalho, eu estou estudando, vou fazer uma pós-graduação, eu tenho as minhas, as coisas que eu gosto de fazer, né? Eu tenho as minhas gatas chatas aqui, que toda hora querem carinho. Então, essa parte ainda me pertence. Mas aquele mundo da conquista, de tomar o meu lugar, de crescer profissionalmente, eu já cresci profissionalmente, eu quero crescer mais ainda. Então, esse mundo, essa parte do mundo ainda me pertence, mas o restante não me pertence mais, pertence aos meus filhos. Por quê? Porque eu e a mãe dele, a mãe deles é uma mulher maravilhosa, uma mulher fantástica. Ela me ajudou na criação dos filhos e eu ajudei a ela na criação dos filhos. Ela dando a proteção e eu jogando os caras no mundo. Quando caía, eu falava assim, tu se levanta, pode chorar à vontade. E quando começava a fazer mãe, eu dizia, R$5 por uma colher cheia de lágrima. A gente tentava, mas não saía mais lágrima. Então, eu ensinava eles a se virar. Quando eles, estou com um problema, não sei o que, olha, se vira, você não é quadrado, se vira. Então, eles aprenderam a se virar. Hoje, eu tenho muito orgulho e muita saudade, de um lado uma tristeza e uma saudade imensa, porque os meus filhos, o que está mais perto de mim está em Brasília. Está em Brasília. Eu fui uma vez lá. A minha filha, ela mora no Chile, casou, mora no Chile. O meu mais novo, eu fui lá 2 vezes no Chile. O meu mais novo mora em Lisboa. Ele foi convidado a trabalhar em Lisboa. Ele foi convidado. Ele não foi com a mão na frente e outra atrás, não. Foi muito bem, por sinal. Em Lisboa, está fazendo o serviço profissional dele e está vivendo muito bem, por sinal, né? Então, eu tenho a alegria de ter filhos independentes. Nenhum deles precisa ficar agarrado em barra de saia de mãe, entendeu? Todos eles. Então, eu recebi a graça do Eterno de saber educar. Não fui perfeito, mas eu soube educar da melhor maneira que eu pude, dentro dos meus limites.
Então, essa é a função dos pais. O pai não pode ser amigo do filho, tem que ser pai. Depois que o filho se torna adulto, aí o que acontece é que o pai morre. A mãe morre. Eu não sou mais pai. Eu não sou, a mãe deles não é mais mãe. Agora, nós somos amigos. No lugar do pai e da mãe que morreram, nasceram amigos. E amigos respeitadíssimos. Por quê? Porque nós demos a eles a capacidade da independência, a capacidade de não precisarem de nós. O pai e a mãe se sentem realizados quando os filhos não mais precisam dos pais. Eles conseguem fazer as suas vidas por eles próprios. Eu espero que tenha respondido a tua pergunta. Não sei se respondi. Mais uma última coisa que não ficou claro. Não fale nunca que seja a última, mais uma. Mais uma é quando o senhor falou trabalhem para o eterno, mas quando o senhor falou trabalhem para o eterno, eu me recordei que hoje se fala tanto de Espírito Santo, mas isso não se fala na Torá, né? De Espírito Santo. Não existe Espírito Santo na Torá. O que o senhor pode dizer em relação a isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu estava falando que o Eterno ele não pode ser sujeito a suborno, porque nada que nós façamos nem melhora nem piora a divindade dele. Nós não temos como alcançá-lo, é impossível para nós, nenhum de nós pode alcançar o Eterno. Então, quando eu digo que devemos trabalhar para o Eterno, não é nós fazermos um trabalho para ele não precisa. É nós fazermos a nossa missão que ele determinou que nós façamos. Por quê? Porque ele dirige os passos do homem. Ele dirige os nossos passos. Então, quando ele quer alguma coisa, ele faz com a nossa participação. Porque a importância da nossa participação é para nós darmos valor àquilo que é feito. Por exemplo, quando Moshe desceu da montanha com as primeiro par de tábuas da lei e viu o povo naquela condição do bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas. Por quê? Ele quebrou as tábuas que haviam sido esculpidas pelo Eterno. Ele não teve participação na escultura. Ele não teve participação no escrito que estava ali escrito. Foi o Eterno quem fez as pedras, as tábuas, e quem escreveu nas tábuas. Então, se ele não, aí tem um ponto. Se ele não tivesse quebrado, se a lei tivesse sido entregue naquela condição, todo o povo seria destruído pela idolatria. Porém, o que ele fez? Ele foi e quebrou as tábuas. O que o Eterno falou para ele? Agora vai você e faça as tábuas, iguais àquelas primeiras que eu fiz, e vem aqui que eu vou escrever de novo. Aí houve a participação dos dois, o ser humano e o Eterno. Então, quando o Eterno diz, quando nós temos uma missão que nos é dada pelo Eterno, nós fazemos essa missão, o que nós estamos fazendo é o trabalho dele. Ele quer esse nosso trabalho. Aí que está. Ele nos pede esse trabalho. Através de quê? Através de nos dar diretrizes. Ele dirige os passos do homem. Eu tenho uma história que eu tenho que contar aqui, que eu já contei, mas eu vou contar de novo, que é o seguinte. Eu sempre tive uma admiração pelo judaísmo. Sempre. É uma coisa que veio de dentro, desde criança. A primeira vez que eu vi uma Torá escrita nos caracteres hebraicos, eu fiquei maravilhado com aquele negócio. Até hoje eu lembro aquela imagem na minha cabeça. Até hoje, eu tinha 12 anos. Eu lembro daquilo. Então, quando o Eterno... Eu trabalhei fora do Brasil muito tempo e a empresa gostou tanto, o dono da empresa gostou tanto do meu trabalho que me convidou para fazer o trabalho aqui no Brasil.
E eu comecei a trabalhar. Aí houve um problema que a Petrobras não tinha mais dinheiro, foi roubada, vergonhosamente, não tinha mais dinheiro para pagar os fornecedores. E aí eu comecei a perder minha equipe, tinha que mandar embora para reduzir custo, aquilo, outro e tal. Aí no final eu falei, me manda embora também. O que eu fiz? Eu vim para Ponta Grossa. Eu não tinha mais trabalho no Rio. Eu vim para Ponta Grossa, porque a minha sogra morava aqui é uma cidade industrial, e eu tenho aqui uma empresa de engenharia, eu fiz muitos trabalhos aqui em Ponta Grossa, porque eu gosto de trabalhar, tem esse detalhe. Bom, agora é que vem a cereja do bolo. O Eterno, ele nos dá uma missão, só que ele nos coloca no funil, e esse funil, a saída é justamente onde é a nossa missão. Eu já tinha tentado algumas vezes ir a sinagogas, mas nunca fui recebido. Sinagoga não recebe ninguém, não existe isso, igual nas religiões cristãs, né? Não existe. A sinagoga, você participa de uma associação para orar, para fazer, enfim, as obrigações que temos para com o Eterno. Mas o que acontece? A única sinagoga no Brasil que aceita pessoas que não tenham mãe judia, mas que tenham a alma judaica, aonde é? É em Ponta Grossa, meu amigo. Cara, o Brasil tem 5.000 municípios, cada município tem algumas cidades dentro desse município. E eu vim cair justamente na única cidade onde existe a sinagoga Anuncita. E eu entrei nessa sinagoga. Por quê? Porque o Eterno me colocou no funil e me jogou ali. Essa é a minha missão. Cada um tem a sua missão e o Eterno nos entrega essa missão. Pode ser uma missão nobre, pode ser uma missão comum, pode ser uma missão de apenas ajudar os irmãos, pode ser uma missão de criar os filhos, qualquer coisa. A missão que ele nos dá é aquela que nós fazemos. Então, nós precisamos entender que o trabalho do Eterno é o teu trabalho que você está fazendo hoje, é a tua missão. Faça bem esse trabalho, porque esse trabalho te é dado pelo Eterno. Então, faça bem e faça da melhor forma que você conseguir fazer. Eu espero que tenha respondido a tua pergunta. Respondeu sim, Benjamin. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou de acordo com tudo o que foi dito. Nós, ao fim e ao cabo, aqui falamos, vamos lá ver, da nossa própria percepção relativamente às leis do Criador. Portanto, as leis do Criador não são leis de imposição, são antes leis de compreensão. Portanto, a própria criação da Terra, a própria criação da vida, a nossa existência é uma questão de criação, mas também de compreensão. Não é verdade? Nós, eu penso, só estamos aqui para compreender, tentar compreender pelo menos, o porquê o Criador nos colocou cá. Se fôssemos gente inconsciente, se calhar nem falaríamos disso, nem falaríamos como, por exemplo, o Benjamin falou agora. Não é? Ele falou de parte da sua vida e essa parte da sua vida foi tão interessante que o colocou e ele aceitou isso e foi essa boleia, não é? Para tentar ler o que a vida lhe queria oferecer. E ele ainda anda lá, porque essa oferta é uma oferta completa, não é só metade, não é só 90%. É uma oferta que veio desde lá do início, do ovo do pai, neste caso da mãe, não é fertilizado pelo pai, onde ele estaria, não é, que o fecundou a ele, até aos dias de hoje. Ele ainda está num processo de fecundação, como todos nós. Isto, afinal de contas, a própria compreensão da vida é uma viagem. E se nós olharmos bem,
é uma viagem que tem muitas explicações, incluindo aquelas que estão ali na própria escritura dos 10 mandamentos, não é? E colocaram o Moisés lá no topo. Ele no início não esteve de acordo, não é? E mostrou que o facto de não estar de acordo não quer dizer que não seja uma forma de estar de acordo, não é? Pode não estar de acordo com determinado ponto, não é? E bem, lá na tentativa de compreensão dele, naquela altura, imagino, ele subir ao Monte Sinai para chegar lá acima, meio atordoado, e ainda contestar algo que estaria escrito, não por ele, ele só lia, mas afinal de contas ele também era um intérprete daquilo que se estava a passar. Como é que o Criador iria dar alguma coisa como uma orientação se não tivesse alguém para interpretar, não é? E que poderia até contestar, nunca tinha sido contestado antes, não é? Portanto, isto quer dizer que a própria, como é que se diz, compreensão da vida, das leis da vida, não é? Que são também as leis da própria, como é que se diz, natureza divina, que são as da criação, elas têm que ser interpretadas por nós todos. Não quer dizer que estejamos de acordo, às vezes não estamos de acordo, às vezes por ignorância, mas nós temos que saber compreender, porque esse caminho é-nos dado, é-nos oferecido, não é? É trilhar e a ver porque é que a gente não compreende, porque é que a gente não aceita, não é? Eu agradeço muito, gostei muito destas últimas dúvidas também, e não me arrependo de forma alguma, pelo contrário, de ter deixado o Roberto falar sobre o que tinha a dizer, e acho que ele completou a história. Sim, Antes que nós companheiro. acabemos o programa hoje, eu lembrei de uma história muito interessante a respeito do papel da mãe e do papel do pai na criação dos filhos. Essa história é o seguinte, eu vi essa semana passada. O pai e a mãe estavam com o filho num parque de diversões, aqueles que tem montanha-russa, aquelas montanhas-russas enormes, que sobe, desce, aquela coisa toda. E a mãe, temerosa, né? Falou, meu filho, não vá, porque olha só o perigo, aquele negócio sobe, desce, e o filho ficou meio assim, ressabiado, né? Aí o pai chegou para ele e falou, olha, se você for, eu te dou um sorvete. O cara foi. Entendeu? É isso aí, meu amigo. A função do pai é jogar o filho na vida. Mas você está a ver, a pessoa que ofereceu o sorvete a si mesmo foi você. Não é verdade, mas sabe-se lá, esse sorvete vinha do pai, vinha da mãe, não é? Mas era por si guiado. Ou era por eles guiado. O filho para proteção. Pois, mas parabéns, muitos parabéns. Acho muito interessante. Muito bem, e nós estamos a terminar o nosso programa mais uma vez. Amanhã cá estaremos com o Sr. Ricardo. Ainda não sabemos o tema, eu vou estudá-lo. Vocês são sempre bem-vindos para assistir momentos da vida, é mesmo da vida. Perfeito. Um gosto de tê-lo aqui no Sr. Beamin. Da tua programação. Obrigado, Sr. Beamin, por estar aqui também connosco. Obrigado a você por nos dar essa oportunidade de trocar opiniões tão boas, de crescer com tantas opiniões boas. E trazer boas respostas também para os nossos ouvintes e não ouvintes aqui no nosso também da sala. Muito obrigado.
E também ao Sr. Manuel, também agradecer ao Sr. Manuel também estar connosco aqui mais uma vez. Vocês aqui todos pertencem à rádio. Que Deus vos abençoe muito. O Sr. Roberto, igualmente na mesma. E eu agora, queria dizer uma coisa. Agora é que me lembro agora. Quando caros ouvintes e todos, quando eu publico o cartaz, eu acho que todos devem ir lá consultar. Lá diz tudo, os temas, diz o horário, diz tudo, que é o que vai passar. Por isso, agradeço, porque eu tenho mais coisas a fazer, pois não posso estar a colocar mais anúncios, porque já lá estão no cartaz, não os fazia, né? E eu peço desculpa a todos, e da minha parte, consultem os horários no cartaz, consultem os temas, e tudo o que lá está escrito é o que vai passar. Não custa nada. E então, é o que eu tenho a dizer. Shalom, mais uma vez. Shalom, pessoal. Tudo bem. Sr. Roberto, um grande abraço. Sr. Manuel, um grande abraço. Sr. Benjamin, Maior. Shalom, Joseph. Shalom, Benjamin. Shalom. Shalom. Da Rádio. Tchau. Muito grato também. Abraço. Adeus a todos. Isso aí. Shalom.